Amém, igreja. Eu falei, a pastora falou, quer que eu ore por você? Eu falei, mulher, eu quero que ore sim. Mas, pastora, mas amém, né, gente? Eu falei para as meninas, pode ficar aí. Não, em nome de Jesus, gente. A gente está na casa do Senhor, né? Ai, meu Deus. A gente estamos na casa do Senhor, não é na minha casa. Não é na sua casa. Eu falei para as crianças, a gente não está na casa da avó, não está na casa do vô, a gente não está na casa da tia. Nós estamos na casa do Senhor. Quero que a senhora ore sim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Nós vamos orar pela vida da pastora Sheila. Estende as mãos para cá. Eu falei, eu ia orar por tu. Vou descer, mas eu estou tão assim, irmãs do céu. Deus abençoe a vida da pastora Sheila. Deus vai usar ela com graça e nós vamos profetizar a bênção do Senhor. Você que está aí na tua casa, estenda as tuas mãos para a tela. Em nome de Jesus. Pai querido e amado Deus. Obrigado pela tua fidelidade, pela tua bondade, pela tua graça e pelo teu imensurável amor. Pai, a tua filha está aqui diante do teu altar e nós como igreja queremos profetizar toda sorte de bênção e que o Senhor a use com maestria, ousadia, graça e autoridade. Saca ela da tua aljava, Senhor, atinge o teu alvo. Repreende toda retaliação, repreende toda fúria. E que ela venha desaparecer e o Senhor aparecer nela. Para que a tua palavra venha fecundar e gerar muitos frutos. Guarda este altar, repreende o devorador da palavra, o migrador e cortador da semente. E que a tua filha seja um canal exclusivo teu para louvor e honra e glória do teu nome. Usa ela, Pai, nós abençoamos e guarda ela debaixo da tua potente mão. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém. Amém. Por que ainda eu pedi para vocês ficar de pé? Porque não adianta eu mudar, né? Porque é assim que o Senhor ele me usa. Mas quando eu falei que nós não estamos na nossa casa, e o Senhor de novo me deu quando eu cheguei aqui eu já vi a Ruth. De novo, eu falei, Jesus, é da Ruth que é para me falar? É da Ruth. Se a avó está aí assistindo a Rutinha. A Rutinha é uma criança lá de João Pessoa, que ela ficou ausente em alguns cultos, né? E por alguns cultos que ela ficou, quando ela chegou no domingo, no último culto, no sábado, né, pastora? Não, sábado foi o nosso culto lá, chegou na sexta-feira, na quinta, que lá é, né? Quando a Ruth entrou, e o Senhor falou, você vai falar da Ruth de novo. Gente, a Ruth entrou numa alegria tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ela bailava na igreja. E ali ela cumprimentava um, ela cumprimentava outro, e ela cumprimentava outro. Mas o Senhor falou assim, olha como os meus filhos precisam chegar na minha casa. Que alegria da Ruth. E ali eu comecei a olhar para a Ruth, e o Senhor começou a falar comigo. Gente, a Ruth conduziu a igreja toda, com aquele amor imensurável, cumprimentando todos os irmãos, como se ela dissesse assim, eu cheguei na casa do Senhor. Ai, eu cheguei na casa do Senhor. E muitas vezes o diabo ele quer roubar isso de mim, de você. Ele quer tirar essa nossa alegria. Ele quer rotular a tristeza e o cansaço em nós, porque nós somos humanos. Mas essa alegria, ela tem que prevalecer. Ai, ela precisa prevalecer. Ela precisa prevalecer. Essa alegria, ela precisa contagiar o meu irmão do lado. Ela precisa da força, da graça e sustentar. Porque o Senhor ele me chama, eu e você, para falar do amor dele, para falar da palavra dele. E aqui a pastora começou a conduzir o culto e tudo que o Senhor falou para mim sobre Jeremias, a qual o nosso culto das crianças. É em cima disso, igreja. Que antes da formação no ventre, o Senhor já te conhecia. Ele já te conhecia. Ele já te chama de meu filho, meu amado, meu escolhido. Você é. Mas que Satanás, ele quer que eu e você percamos essa intimidade com o Senhor.
E a alegria, ela fica lá fora. Muitas vezes a gente vem para o culto, eu falo muitas vezes de mim, igreja. Mas quando eu chego aqui, o Senhor fala assim, não, lembra da Ruth? E quando eu entrei, o Senhor falou assim, lembra da Ruth. Lembra da Ruth. Quando ela chega na minha casa, a alegria que ela tem de estar na minha presença. E eu e você, nós não podemos ser diferentes. Ainda que seja 1 ou 2 ou 3, mas o Senhor, Ele é o dono da casa. É Ele que faz, é Ele que ordena, e é Ele que sabe de todas as coisas. Fecha os teus olhos, igreja. Fecha os teus olhos. Nós já oramos, nós já falamos com Deus, mas o Senhor, Ele quer levar nós num nível de adoração mais profundo. Ai, Ele quer. Como que nós vamos falar de alguém que nós não conhecemos? Como que você fala de alguém que você não conhece? Qual é o nível mais profundo de relacionamento que o Senhor, Ele quer comigo e com você? Nós estamos debaixo de uma palavra, nós estamos debaixo de um ato. Eu falo assim, que uma palavra aqui, eu falo assim, Jesus, o sangue que liberta, o sangue que cura e restaura. Nós estamos cobertos por esse sangue. E o Senhor, Ele conhece eu e você. Ele sabe das nossas dores. Ele sabe dos dias maus. Ai, Ele sabe. Ele sabe da nossa fraqueza. Ele sabe. Ele sabe que muitas vezes a nossa carne vai gritar. Mas o nosso espírito, Ele precisa estar cheio. E sabe que o Senhor, Ele perguntou para mim hoje, eu vou perguntar para a igreja, do que nós temos alimentado o nosso espírito, igreja? Do que nós temos alimentado o nosso espírito? E as meninas vão louvar. E nós vamos deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo. Ah, é Ele. Tudo para Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Ele é o dono de todas as coisas. Por quando Ele chega, o cansaço vai embora. A tristeza, ela vai embora também. Ela vai embora, não tem como, igreja. Não tem como. Fecha os teus olhos e vamos orar. Ai, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Ah, Tu és, Senhor. Tu és, Senhor. Ah, Senhor, Pai, nós não sabemos aquilo que os nossos irmãos precisam. Mas o Senhor, Ele conhece. Ele sabe de todas as coisas. Aquilo que a minha mão não consegue fazer, o Senhor, Ele consegue fazer sim, igreja. Ah, Senhor, som dos nossos corações. Som dos nossos corações, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que nos impede, Senhor, Pai, de estarmos, Senhor, sensíveis para ouvir a Tua voz. Nos dá sensibilidade, Senhor, Pai. Nos dá, Senhor, Pai, a sensibilidade de ouvir a Tua voz, Senhor. Destampa os nossos ouvidos. Ah, Espírito Santo, amigo fiel. Amigo fiel. Amigo fiel. Amigo fiel, Senhor, Pai. Pai, Senhor, que nos encoraja, que nos sustenta. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Deixa você ser envolvida, Senhor, nesta noite, pelo Espírito Santo. Ah, Senhor, abraça, Senhor, os teus filhos, Pai. E da mesma maneira, Senhor, que a Ruth chegou na tua casa, sendo conduzida pelo Espírito Santo. Ah, Senhor, nos traz de volta, Senhor, a essência da adoração. Rei dos reis, Espírito Santo, Senhor. Te adorar.
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Jesus. Que nós possamos, Senhor, ter esse prazer, Pai. Em Ai, Espírito Santo de Deus. em verdade, Senhor, Pai, nos direciona. te adoramos, Senhor, faz em nós, te Senhor, adoramos. porque nós sabemos que é através de nós, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, Senhor. onde flui o amor. E as palmas, louvo e exalto o nome do Senhor. É para Ele, tudo é para Ele, tudo para Ele. Amém? Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Um dia a Jéssica falou para mim assim: você deixa as pessoas muito de pé. Falei: não, minha filha, tem que ficar de pé mesmo. Mas é tão bom a gente estar na casa do Senhor, né? Eu já quero agradecer a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Agradecer aos meus pastores, né? Minha liderança. E quando o bispo me fez, eu olhei, quando cheguei, falei: meu Deus, quem que está ali, Jesus, né? E ele não avisa, né? E eu falei: bispo do céu, não me põe não, eu estou correndo com outras coisas, né? Falei: ai, bispo, estou cuidando das coisas das crianças. Ele falou: não, minha filha, tacana, quanto mais passa. Eu falei: na moinha, eu falei: não, bispo do céu. Mas todo louvor é para Ele, a honra é dEle, a glória é dEle, né? E eu disse para o Senhor assim: Senhor, de mim não vai sair nada, mas eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor para falar, para orar, para conduzir, para respirar. Eu sou totalmente dependente do Senhor. E ali eu orando ao Senhor e eu falando com Deus. Ontem foi aniversário da Cris, né? E ali eu falando para Deus: Senhor, foi difícil a caminhada da tua filha, esse tempo difícil que ela passou. E aí o Senhor falou assim: da mesma maneira que vocês conhecem uns aos outros, que vocês têm mais intimidade com uns aos outros, né? E é esse tipo de relacionamento que eu quero ter com vocês. Da gente conhecer tanto às vezes um amigo, daquilo que ele gosta, daquilo que ele faz,
do gosto dele, né? Do creme que gosta ou não, da comida que gosta. E o Senhor, Ele falou assim, é esse tipo de relacionamento que eu quero ter com vocês. Como nós vamos falar de alguém que nós não conhecemos? Como eu vou falar de alguém que eu não conheço? Então eu preciso conhecê-lo. Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Será que você sabe quem é ele de verdade? Que ele tem o poder de curar. Que ele tem o poder de libertar. Que ele tem o poder de transformar. Que ele tem o poder de sarar. Que ele tem o poder de tirar aquele que ninguém é nada. Tirar da biqueira, tirar das drogas e levantar como um servo precioso. Que ele tem o poder de trazer a cura quando o homem fala que não tem mais jeito. Que ele tem o poder de fazer o cego ver, o coxo andar. Ele tem o poder. Ele tem o poder. Será que você conhece verdadeiramente ele? Será que você conhece ele? Será que você conhece verdadeiramente o Deus a qual você serve, igreja? Que ele é grande, que ele é poderoso, que a palavra dele é a última. O homem dá um diagnóstico médico, o homem fala que não vai fazer, o homem te promete e não cumpre, mas o Senhor, será que você conhece verdadeiramente quem é ele? Será que você sabe da palavra que ele liberou sobre a tua vida há talvez 10, 20, 30 anos atrás e ainda não se cumpriu? Será que você lembra? Será que você conhece quem é ele? Das promessas que ele fez para mim e para você? A gente não está falando de qualquer pessoa não, igreja. Por isso que para falar dele a gente soa, corre. Eu falei, Jesus, eu vou desmaiar ali. Aí o bicho chama o SAMU, me leva. E eu falei, passei mal. Não, gente, é verdade. Fala dele. Aí Jesus fala assim, mas tu me conhece, fala que tem um relacionamento comigo, sabe quem eu sou e não quer falar de mim? Eu falei, tá bom, Jesus, eu vou falar quem é o Senhor. Quem é Ele? Que muitas vezes no decorrer da nossa caminhada, a gente esquece quem é Ele. Da promessa que Ele fez para mim e para você. E nós estamos debaixo de uma palavra profética, nós estamos cobertos pelo sangue. Será que você tem convicção que você está coberta? Ah, você está. Não tem enfermidade. Não tem tristeza. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Porque o Senhor, Ele levanta eu e você como servo precioso. E o Senhor me fez lembrar na reunião que nós tivemos lá em João Pessoa com a intercessão. E a pastora ministrou algo no nosso coração ali, dizendo que nós temos as nossas patentes, nós somos soldados de Cristo. E ali nós estávamos numa mesa, eu já vou entrar na palavra, tá, igreja? Mas eu falei, Jesus, me conduz. Nós estávamos numa mesa ali, em comunhão, com as intercessoras. E a pastora começou a ministrar as nossas vidas. E eu falei assim, Jesus, eu vou pegar um caderno, porque assim, nós não tivemos aqui ainda o que elas tiveram lá. Assim, no caso, sentar à mesa, a pastora nos instruía, tudo isso eu sei, a gente sabe que é isso que a pastora quer fazer com a gente. E ali a pastora começou a nos ministrar, falando que nós somos, qual é a nossa patente, né? Nós somos soldados de Cristo. E ali eu comecei a falar com Deus, qual que é a minha patente? Você precisa ter convicção que você é um soldado de Jesus. Que você foi chamado para algo muito especial. E aí, qual que é a sua patente? Jesus, o que eu tenho que fazer? Jesus, eu vou servir o Senhor aonde? Porque é nós que servimos a Ele. Não é Ele que nos serve. Não é Ele que nos serve. E ali eu comecei a falar com Deus, Senhor, qual que é a minha patente?
Porque esses dias eu conversando com algumas meninas ali, eu falei, Jesus, eu nem era da intercessão. Eu nunca me coloquei lá, sou da intercessão. Não, mas eu intercedia. Aí eu coloquei no grupo da intercessão, falei, Jesus. Aí um dia falaram assim, mas essa reunião é da intercessão. Eu falei, não, mas eu não sou intercessora. Mas quem disse que você não é intercessora? Porque eu já fazia antes de estar lá. Eu não preciso ser para fazer. Eu não preciso, nós não precisamos ser para fazer. Nós não precisamos ser para fazer. E eu falei para Deus assim, Deus, qual que é a minha patente? Talvez está na hora de você perguntar para o Senhor, Senhor, qual que é a minha patente? Qual torre que eu fico? Jesus, o que eu faço? Qual vigilância que eu estou, Senhor? Aonde que é para mim ficar? Será que você já perguntou isso para o Senhor? E ali nós aprendemos muito naquele lugar. Por que eu estou falando daquele lugar? Porque foi um lugar assim que nós fomos presenteados com tudo que o Senhor ele fez ali. E o Senhor nos conduziu a um nível mais profundo de relacionamento com Ele. E nós não fomos para... Eu falo assim, Jesus, a gente levava... Eu vou falar um pouquinho do que aconteceu lá antes de entrar aqui, porque também tem a ver com a mensagem. E ali nós saímos ali 2 vezes, eu e a pastora Cris. A pastora estava estudando, eu falei, pastora, vamos ali rapidinho, só vamos molhar os pés, rapidinho. Mas o Senhor nem permitiu que nós entrássemos ali na praia. Ficava sentadinha na areia, mas ali com a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. De saber para que o Senhor queria nós ali. E quando eu perguntei para o Senhor, Senhor, o que eu sou nessa mesa? Qual que é a minha patente aqui? Mas quando o Senhor levou nós ali para aquela praia, e ali o Senhor usou tremendamente, de uma maneira sobrenatural. A gente ficava sentadinha 1 hora ou 2, mas nem entrava na água. E a vontade era de fazer um culto no meio daquele sol, um calor. Mas nós fomos conduzidos pelo Espírito Santo. E eu vou falar de algo que mais nos marcou, que a pastora já falou dele. Eu quero que vocês orem por ele, o pastor Erasmo Carlos. Um homem que chegou ali, eu mandei foto dele para o bispo. Eu tenho orado muito por ele, o Senhor não deixa eu perder a imagem do rosto dele, assim, para eu não me esquecer. E ele chega pedindo algo para nós, para se alimentar, que a mulher estava em casa e tinha deixado os filhos ali. Mas ali mesmo nós sentadinhos ali, eu falei, Jesus, é um relacionamento que nós temos com o Senhor. E ali eu olhei para ele e falei assim, filho, você está tão cansado. Volta para casa. O Senhor quer colocar um anel novo no teu dedo. O Senhor quer calçar os teus pés. O Senhor quer tirar todo o cansaço, toda a fadiga, colocar vestes novas no Senhor. E aquele homem, ele começa a se desmanchar ali, começa a chorar. E ali eu comecei a falar sobre o filho pródigo. Eu falei, Jesus, só abre a porta que eu vou. Pronto. O homem chorando, eu comecei. E o Senhor começou a falar assim, filha, falar para ele sobre o filho pródigo. E eu falando para ele assim, o Senhor precisa voltar para casa. Imagina o Senhor voltando para casa, a festa que o pai vai fazer. E aquele homem senta-se debaixo do sol. Eu falei, não, fica aqui com a gente, senta debaixo, para a gente proteger um pouquinho do sol ali. E ele falou assim, eu sou um pastor. Eu era pastor da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Pastor itinerante, pregava em várias igrejas. Várias igrejas. E a minha mulher cuidava da minha agenda. Mas ela foi cometida de uma enfermidade, ela veio a falecer e ele não teve mais força para ficar de pé. E aquele homem estava ali nas drogas, né? Começou a usar drogas, se enfiou nas drogas, perdeu a família, os filhos, tudo. E ali ele começou a chorar, ele falou assim, mas eu preciso voltar. Ele falou assim, Deus me usava de uma maneira tão grande que às vezes eu
eu andava, assim, o Senhor já me dava o tema das mensagens dos congressos onde eu pregava. Deus me usava de uma maneira sobrenatural. Mas Ele falou assim, mas eu estou sentindo tanta falta dEle. E quando a senhora começou a falar comigo, começou a me dar uma alegria tamanha no meu coração. Não é mais por mim nem por vocês, é por Ele. E Ele falou assim, me dava até vontade de dar uns pulinhos aqui, quando a senhora começou a falar comigo. E Ele é conhecido como capoeira. Capoeira, eu falei, Jesus, então vai, meu filho, pula na presença de Deus, é ali. E aquele homem foi cheio da presença de Deus. Cheio da presença de Deus. Cheio da presença de Deus. E ele falou assim, vocês oram por mim, eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu preciso voltar para casa. E ali mesmo nós fizemos uma oração para ele. E ele voltou para casa. Convidamos eles para ir para o culto. Falei para ele que eu falei assim, olha, eu vim te buscar. Onde que o senhor está? Eu falo para os irmãos virem, eu faço alguma coisa. Ele falou assim, irmã, ele fez assim, que eu estava fadigada. Não, eu venho, eu pego um carro, eu pego o Uber, eu pego. Ele falou assim, irmã, só preciso do endereço da igreja. Mas ele não chegou lá. Mas ali nós estamos orando pela vida dele. Então eu falo assim, que é um relacionamento que o Senhor, Ele quer. Se nós temos a convicção que nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus, e o Senhor, Ele vai usar eu e você da maneira que Ele quer. Da maneira que Ele quer. Porque não é mais por nós, é através de nós. Que seja na praia, que seja no cinema, que seja na escola, que seja na fila do ônibus, na faculdade, eu não sei. Mas Deus, Ele quer fazer isso em nós. Em nós. Em nós. Em nós. Mas foram várias situações de pessoas ali. Mas as que mais assim, eu falei, Jesus, eu não consigo esquecer dos meninos na praia. A gente falou, mas de uma moça. Eu não sei o nome dela, porque ela não quis dizer o nome dela, mas ela chegou toda armada. Vendendo umas miçangas. Um rosto meio fechado. E quando ela começou, aquelas pulseiras tudo coloridas, eu falei, meu Deus, olha essa cor. E eu falei, Jesus, abre a porta para mim entrar, que eu vou entrar. E quando eu falei para ela assim, então, olha essa azul, vai combinar com a minha roupa. Que a gente vai ministrar para as crianças, vai ter uma festa lá. E aí ela já ficou olhando assim. Aí ela disse assim, eu falei assim, nossa, a gente ministra com as cores, essas pulseiras estão lindas. Eu falei, sabe por quê? Você sabe o que significa o amarelo? Gente, para uma mulher. E eu falei, Jesus, me ajuda aqui. E ali, pronto. Eu comecei a falar do céu para ela. Eu falei, nós vamos falar do céu, menina, do céu. Do céu. Que tem as coisas preciosas, valiosas, mas... E aí tinha uma vermelha do lado. Eu falei assim, e a vermelha, então, sangue que o Senhor derramou na cruz, pela minha vida e pela tua. Aí tinha uma bolinha preta bem longe. Eu falei, mas essa cor aqui, eita, esse preto não entra não. Quando a gente não perdoa, quando a gente tem tristeza, quando a gente está em rancor. Aí ela começou a chorar. Começou a chorar, começou a chorar, começou a chorar. E ali o Senhor nos conduziu para a gente poder estar orando por ela. E ela andava com uma mochila nas costas. Eu falava que o Senhor queria tirar todo o peso, né? Sofrimento da vida daquela mulher. E depois ela vai embora. Mas depois ela volta. E ela olha para mim, para a pastora Cris e fala assim, eu vou voltar, hein? Eu vou voltar hoje. Eu vou voltar hoje. Eu vou voltar hoje. Eu vou voltar hoje. Sabe por quê? Porque tem coisas que eu estou carregando que não é mais para mim carregar. Porque o dia que eu levantei a minha mão e confessei a Ele, que eu ia andar com Ele, e agora eu estou fazendo outras coisas, ela começou a falar, igreja. Mas eu não quero mais. E eu quero voltar a andar somente com Ele. E eu comecei a falar assim, aí a gente pegava nossas coisas, minha filha, vamos embora agora, porque eu chegava toda descabelada em casa, pastora. Hoje não está seca, nem entrou na água. Não, minha filha, nós não entramos não, porque não deu para a gente entrar.
suando assim do sol. Pastora do céu, só não sabe o que aconteceu. Nós nem entramos na água. A esteira foi seca e voltou seca. Mas Deus fez o sobrenatural, igreja. Deus, Ele fez o sobrenatural. E fala assim que, ó, a gente está debaixo dessa palavra profética em Lucas 10, 19. E anunciar o reino exige coragem, dependência de Deus e foco. Tem dia que a gente não tem coragem. Mas se nós somos dependentes a Ele, Deus dá coragem. Tem dia que a gente não tem força. Mas se eu e você depende dEle, Ele dá força. Tem dia que a gente não tem ousadia nem para falar um bom dia. Mas se eu e você somos dependentes dEle, Ele dá e Ele faz. Porque nós dependemos dEle. E eu estava lendo aqui, eu estava vendo que o Gabriel também mencionou Êxodo 12, 13. Não é a palavra que eu vou ministrar. Mas fala que o sangue do cordeiro foi ali colocado nos umbrais das portas para que a praga da morte não atingisse aquele povo. E quando a pastora me trouxe, né, o óleo, né, o azeite, simbolizando o sangue de Jesus, eu falei, meu Deus, olha que coisa mais linda, porque nós já temos testemunhos de uma mãe que me procurou e fez isso em casa. Ela falou assim, eu creio, eu tomei posse que a enfermidade não vai entrar na minha casa. Eu tomo posse daquilo que foi liberado no altar. E nós temos que tomar posse daquilo que é liberado do altar. Nós temos que tomar posse. E fala aqui no livro de Apocalipse 12, 11, ele afirma que o povo de Deus venceu o mal pelo sangue do Cordeiro. O povo de Deus, ele venceu o mal. Por isso que muitas vezes o Senhor, ele pergunta para mim e para você, hoje foi a pergunta que ele me fez na minha casa. Será que verdadeiramente vocês me conhecem? Será que verdadeiramente vocês sabem daquilo que eu sou? Daquilo que eu vou fazer? Daquilo que eu tenho falado com a minha igreja? E sabe que o Senhor, ele fala para mim e para você hoje? Desperta aquele que dorme. Irmãos, se nós ficarmos dormindo, as coisas vão passar. Se a gente dormir na presença de Deus e nós não se atentarmos naquilo que o Senhor, ele tem falado comigo e com você, as coisas vão passar e nada vai acontecer. E muitas vezes a gente, olha, mas foi falado, eu não vivi. Por que a gente não vive, igreja? Porque muitas vezes a gente não toma posse daquilo que é liberado no altar. Mas a palavra do Senhor diz que o mal foi vencido pelo sangue de Deus. Ainda que nós passamos pela situação difícil, mas o Senhor em todo tempo, Ele está presente comigo e com você. O Senhor em todo tempo, Ele se faz presente em nós. Ele cuida de nós, Ele nos alimenta, Ele nos encoraja, Ele nos dá força, Ele nos levanta. Ele nos levanta com a autoridade do céu, com a autoridade da palavra dEle. E a palavra dEle é manifestada de uma maneira sobrenatural. E Deus, Ele fala assim no livro de Êxodo 12, a partir do versículo 22 ao 23. Aí a palavra do Senhor fala que Deus, Ele dá uma instrução ao povo. E disse que não saísse da casa naquela noite, porque ele passaria o anjo da morte e feriria os egípcios, né? Então assim, a palavra do Senhor diz que Ele dá uma instrução para aquele povo. E muitas vezes a gente recebe instruções de Deus. Quantas instruções de Deus Ele dá para mim e para você? Não faz. O Senhor fala para a gente para o lado direito, a gente vai para o esquerdo. O Senhor fala para não falar, a gente fala. O Senhor fala para a gente não fazer, a gente faz. Quantas instruções o Senhor tem dado para mim e para você, igreja? Muitas vezes a Bíblia diz que nós perecemos por falta de conhecimento, de não conhecer e não ter um relacionamento com o dono de todas as coisas. Por isso que a palavra do Senhor diz que Ele é
todas as coisas. Ele coopera para o bem. E a palavra dele é a última na minha vida e na tua vida. Coloca no livro para mim, 1 Pedro, a partir do versículo 18. Capítulo 1, 1 Pedro, verso 1, a partir do verso 18. Capítulo 1, verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança tivesse em Deus, purificando as vossas almas pelo espírito da obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 24. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor, a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor, ela permanece a nós. A palavra do Senhor, ela permanece. Então a convicção que nós temos é daquilo que nós não podemos fazer, mas o Senhor, Ele pode. Nós não podemos curar, nós não temos o poder para curar, mas Ele tem. Nós não temos o poder de restaurar, mas Ele tem. Nós não temos o poder de mudar a mente humana, de mudar o coração duro de pedra, mas Ele tem, Ele tem, porque a palavra do Senhor diz que secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E nós não podemos esquecer disso, igreja, que a palavra do Senhor, ela permanece. E eu lendo em cima do tema, né, que a pastora já mencionou aqui, sobre Lucas 10, 19. A partir do 19, que fala, e a pastora mencionou várias vezes hoje, mas eu vou ler a partir do 17. Quando o Senhor, Ele volta dos 70, e o Senhor começa, eu falo assim, que Jesus, Ele começa a separar o povo, né, por uma guerra. O Senhor, Ele começa a separar. Por isso que o Senhor começou a me lembrar, falei, meu Deus, o Senhor falou de patente, né, que nós somos soldados dEle, que nós estamos numa guerra. E no 16, Ele fala assim, a partir do 16. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E aqui eu falo assim, eu comecei a ler aqui, eu falava assim, Jesus, mas, nossa Jesus, mas também o Senhor, poxa vida, hein? Pegou pesado aí, hein? Não deu trégua, né? E o 18, e disse ele disse-lhes, eu via Satanás como raio cair do céu.
E eis que te dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O Senhor, Ele já liberou entre nós. Não é que Ele vai fazer, Ele já fez. Ele já fez. A palavra já foi liberada. Ela já foi liberada. E eu sempre falo isso para as crianças lá. Que aquilo que o Senhor, Ele vai fazer, Ele já falou que vai fazer. Só que, eu sempre falo do coração, né? Que se o coração estiver preparado para receber a palavra dEle, ele vai dar fruto. Se a terra estiver boa, se for uma terra germinada, uma terra regada, uma terra boa, vai dar fruto. Mas imagina uma terra seca, uma terra que não dá nada, uma terra que não se plantar morre, não vai dar fruto. E muitas vezes a palavra é liberada entre nós, o nosso coração não dá fruto. Como que você está recebendo a palavra do Senhor? E é tão importante isso, igreja, eu sempre vou falar deles, porque eu falo que lá embaixo é um culto. E a palavra é liberada e o Senhor faz algo extraordinário. De você perguntar para uma criança como que ela está hoje. Antes de entrar na sala, nós perguntamos: como que você está hoje para receber a palavra do Senhor? Não estou bem. Então vamos orar. Porque a palavra, ela vai ser liberada. E se você não estiver bem para receber, ela não vai dar fruto. E a criança ali, ela fala, viu? Que brigou, que xingou, que está mal, que não consegue perdoar, que brigou. Ela fala mesmo. Como que a palavra do Senhor é liberada? Ela é liberada, mas ela não dá fruto. E o Senhor, Ele fala para mim e para você hoje, como que nós temos recebido a palavra do Senhor? Como que nós temos recebido a palavra do Senhor? Como que nós vamos falar de alguém que nós não conhecemos? E ali em João Pessoa foi a mesma coisa para falar sobre o céu. E eu falei assim, eu não vim aqui para falar de qualquer lugar. Muitas vezes a gente fala das coisas do céu, mas nós não queremos viver naquilo que o céu ele tem. Falar de algo que você não vive é muito fácil, igreja. Mas como que a gente vai falar de algo que o Senhor ele já liberou para mim, para você? Ele já liberou, Ele já fez, Ele já fez, porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele já liberou a cura para você, Ele já liberou a libertação daquilo que você busca, Ele já liberou para você, para a tua casa, da promessa que Ele fez para os teus, Ele já liberou. Mas a palavra do Senhor diz também que há um tempo determinado para todas as coisas. Talvez ainda não é o tempo de receber, não, porque Ele sabe e Ele te conhece. Ele te conhece. Que se você for viver hoje aquilo que é liberado sobre a tua vida, igreja, você larga Ele, você abandona Ele. Então Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe assim, não, se for para eu ter ela aqui, ainda assim eu vou começar a dar assim, de conta a gota. Hoje eu dou isso aqui, amanhã eu faço aqui, depois não, agora não. Não, agora você vai receber, mas agora não. Deixa lá, que primeiro eu vou fazer isso daqui. Ele faz isso. Ele faz isso. E sabe que o Senhor, Ele me ministrou no meu trabalho esses dias? Que muitas vezes nós se apega muito em testemunho das pessoas. Ah, mas Deus falou que... Não, mas ela fez assim, e Deus, Ele fez. Não, mas ela falou que tem que fazer assim. Sabe o que o Senhor falou para mim? A ferramenta que eu dei para ela, eu não dei para você. A ferramenta que eu dei para o meu servo não era, é para ele. Com você vai ser de outro jeito. Mas quem disse que eu não vou fazer? E muitas vezes a gente se espelha muito em testemunho, sim. Testemunho é para edificar, sim. Não, se Deus Ele fez, Ele vai fazer. Não, se Deus Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas muitas vezes a gente se apega muito naquilo que o irmão viveu, igreja.
Ele viveu, Deus deu todos os recursos e atalhos e ferramentas para que ele viesse viver aquilo que Deus colocou na vida dele. E muitas vezes eu e você quer lutar com as mesmas ferramentas que não é nossa, é dele. Deus deu para ele, Deus deu algo para ele fazer, Deus deu ferramentas para ele fazer, para ele conduzir. Mas o Senhor fala assim que Ele tem sombra no deserto para mim e para você. Ele tem alimento no deserto também. Ele tem alimento no deserto. Ele tem alimento no deserto, igreja. Ele tem sombra, Ele tem água fresca. Mas tem deserto que eu e você vamos ter que passar. Tem lugares que eu e você vamos ter que passar. Sabe para quê? Para que lá na frente a gente consiga falar de algo que nós vivemos. Não se basear em testemunho de pessoas, não. Deus quer que você tenha o seu próprio testemunho. Deus quer que você lute com a sua própria ferramenta. Deus, Ele fala que nós temos que orar, oração, mas nós temos que ter uma ação também, para que Deus, Ele venha intervir por nós. A gente pede para alguém orar, a gente pede para alguém fazer, a gente pede para alguém, a gente quer ouvir uma palavra de alguém. Irmãos, e Deus, Ele quer fazer em você, porque vai ser através de você. Mas Deus, Ele também quer uma ação nossa. Deus quer que a gente chame a atenção dEle, com as nossas atitudes e com as nossas ações. De fazer primeiro para depois receber. De dar primeiro para depois ser servido. Eu vou servir primeiro. Eu vou fazer primeiro. Não, eu não quero nada, eu quero só servir. Eu só quero só adorar. Eu só quero fazer, irmão. Nós somos seres humanos, eu falo muito para as crianças. Que a nossa luta constante é nosso espírito, é a nossa carne. Aí a mente vai longe, né? Que eu falei, Jesus, eu vou comprar eu já comecei a ver lá, falei, uma fantasia de carne, e vou fazer uma fantasia de espírito, vou fazer uma luta. Quem vai ganhar? Eu falo para as crianças isso, igreja. Você tem alimentado aí? O teu espírito ou a tua carne? Porque se você começar a alimentar muito a tua carne, teu espírito fica fraco. E você vai começar a fazer tudo que a tua carne quer. Tem que alimentar o espírito, porque na hora que a carne gritar, e foi isso que ali o Senhor falou para o pastor Erasmo Carlos, porque ali ele veio pedir um valor para ele poder usar a droga, mas como o Senhor já conhecia ele, o Senhor falou assim, não, se ela der, talvez a gente se comove na hora, né? Não ouve a voz de Deus. Não, vou dar um valor ali. Ele falou que era para a esposa. Não, mas ele ia alimentar o quê? A carne dele. Mas o Senhor falou assim, não, eu conheço ele. Eu primeiro vou alimentar o espírito dele. Eu vou deixar o espírito dele cheio. Cheio, cheio. Porque na hora que a carne gritar, ele consegue falar não. Na hora que a carne gritar para fazer, o espírito está cheio. E ali o Senhor primeiro alimentou o espírito dele. Porque ele saiu cheio da presença de Deus. E quando nós estamos cheios da presença de Deus, igreja, a gente não consegue satisfazer o desejo da nossa carne. Porque o nosso espírito está cheio. E a nossa carne, eu ouvi esses dias que fala, quem não tem o domínio próprio, ele tem um demônio próprio. Porque se você não consegue satisfazer o Espírito Santo das vontades que Ele te dá, de você orar, de você buscar, mas Ele vai ser contra, né? Eu falo assim, que é uma mão que você vai, enquanto você está indo, as pessoas estão voltando, só que as pessoas não vão entender isso. Quando você fala, não, eu não posso, não dá, eu não me sinto mais bem, eu não consigo fazer. Mas se a sua carne, ela grita, você começa a abrir mão disso, daquilo que o Senhor, Ele tem para você. E nós precisamos alimentar o nosso espírito. Nós precisamos ouvir mais a voz de Deus. Nós precisamos ser mais confrontados com a nossa carne. De falar para você, ei, você não vai fazer não? Não, porque o meu espírito está forte.
O meu espírito está forte. Eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Não é mais por mim. Não é mais eu que faço. Não é mais eu que falo. Não é mais aquilo que eu quero fazer. Porque eu sou conduzida pelo Espírito. Eu sou conduzida pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Então que nós possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Que nós possamos ser cheios deles. E eu falei da Rebeca esses dias, mais uma vez. Eu sempre vou falar dela. Porque a Beca, ela desceu, ficou algum tempo com a gente lá no departamento infantil. E ajudou muito a gente. Ministrou, ficou com criança, deu aula e fez tudo que tinha que fazer. Mas de um tempo para cá ela me procurou, toda não sabia como falava, mas eu já sabia, porque o Senhor já havia falado comigo. Ai, tia, eu não vou. E não conseguia falar. Eu falei, minha princesa, fala, eu já sei, você não vai descer mais, não é? Ela, então, tia, eu falei, meu amor, fique em paz. Fique em paz, Beca. Eu já sabia, Deus já falou, muito obrigada por tudo que você fez. Você serviu, você ficou com as crianças. Às vezes tinha sala, igreja, que tinha um monte de criança pequena. E a Rebeca estava ali para cuidar deles. Mas mesmo ela sabendo que ela não está na escala, ela não faz parte de uma escala. Mas quando ela está aqui, ela desce. Tia, eu vi que desceu um monte de gente. Precisa de mim? Preciso, Beca. Tia, tem lanche para fazer, né? Eu estou indo lá. Ela não está na escala mais. Mas quase todo culto desce. Eu falei, mulher, tu não saiu, mulher. Pelo amor de Deus. Mas é o relacionamento com Deus, igreja. De servir. Eu quero servir. Eu não preciso estar numa escala para me servir. Eu não preciso ser chamada para servir. Eu não preciso estar num papel para me servir, não. Eu vejo a necessidade do meu irmão. Está precisando de ajuda. Ela desce assim, ó. Está precisando de ajuda? Eu falo, tô. Faz os lanches. Tia, está precisando de ajuda? Leva as crianças no banheiro, porque tem que levar as crianças no banheiro. Então eu falo assim, sempre que é um departamento eu falo que é o mais lindo. É o mais lindo. Mas nem todo mundo quer participar dele. Nem quer todo mundo quer abrir mão. Eu falo assim, Jesus não é abrir mão de um culto, é ganhar mais um culto, é ganhar um culto. Porque você vai ministrar uma palavra e você que é ministrada. E às vezes as pessoas pensam, meu Deus, mas lá vocês não brincam, não tem brinquedo? Não tem brinquedo não, meu filho, nem traga brinquedo para cá. E aqui não tem brinquedo não, não. Aqui é a palavra de Deus. As crianças sendo ministradas. E vocês sabiam que por conta de uma criança, Deus mudou o tema de um culto? Por conta de uma criança. Deus falou assim, não, você vai mudar tudo. É para falar para eles que antes deles serem aqui, ó, eu já conhecia eles. Antes da formação deles, eu já sabia quem eles eram. Que o cabelo deles foi eu que escolhi. Que esse olhinho deles foi eu que escolhi também. Que ele é um príncipe do Senhor e foi eu que escolhi. Foi eu que escolhi. Só que Satanás, ele quer mudar isso na vida das nossas crianças. Que ele decide quem ele é, que ele decide quem ele vai ser. Não, o Senhor falou, não, fala para ele que antes da formação no ventre da mãe, eu já sabia quem ele era. Vamos colocar de pé, igreja? E a hora passou. Se deixasse, ficasse até, pegar as crianças. Mas assim, o que o Senhor, Ele trouxe ao meu coração nesta noite. Que nós fomos chamados pelo Senhor. Só que muitas vezes Satanás, ele quer rotular eu e você com aquilo que ele quer, não aquilo que o Senhor, Ele tem para mim e para você. Nós fomos chamados para gerar.
Nós fomos chamados para encorajar alguém. Nós fomos chamados a falar assim, e o Senhor sempre vai falar assim, ó, lembra da Ruth. Não me esquece da Ruth. A Ruth estava ansiando chegar na minha casa. Ela chegou numa alegria tão grande. Lembra da Ruth. Lembra da Ruth, não me esquece. Porque nós precisamos ansiar chegar na casa do Senhor. Chegar na casa do Senhor. E ali muitas vezes você também vai estar passando por situações terríveis. Mas o Senhor, Ele fala que Ele te conhece. E num abraço que você dá primeiro para servir, Jesus, eu só vou te servir. E naquele abraço mais gostoso que você está servindo ao Pai, aí o Senhor inverte as coisas. Você me serviu? Agora eu te sirvo. Porque primeiro é para Ele. Tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Você faz primeiro. Você dá primeiro. E depois Ele faz por você. Mas não precisa estar com o nome num papel, numa escala, num caderno. Não. É servir a igreja. Porque eu estou coberta por esse sangue, eu estou protegida. Eu estou protegida. E o Senhor, Ele fala que Ele tem livramento para mim, para você. É livramento de Deus. É livramento para a tua casa. É livramento na escola. É livramento para o trabalho. O Senhor, Ele tem. Ele tem. Ele tem. E eu vou fazer uma oração já para me encerrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós estamos aqui esta noite, Senhor. Pai, Senhor, debaixo de uma palavra, Senhor, a qual o Senhor colocou aos nossos corações. Uma palavra, Senhor, Pai, que foi liberada, Senhor, Pai, em nome de Jesus, sobre este altar, Senhor. Pai, Senhor, faz aquilo que nós não podemos fazer. Vai aonde, Senhor, a nossa mão não alcança, Senhor. Porque o Senhor tem o poder para curar, para sarar, para libertar, Senhor, Pai. Para entrar em cativeiro, para desmanchar toda obra. Toda obra, Senhor, o Senhor tem o poder para desmanchar mendiga, Senhor, Pai. Ele tem o poder para colocar por terra todo laço, toda obra contrária. Em nome de Jesus, Ele tem o poder. Ele tem o poder. Ele tem o poder em nome de Jesus. E nós estamos debaixo destas mãos potentes e poderosas. E nós não podemos esquecer disso, que nós estamos protegidos em nome de Jesus. Amém? Aplaudo o Senhor Jesus. A honra é dele, a glória é dele e é